Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para quem é do dia, você que está aí acordando, tomando um café da manhã e nos ouvindo, você que está no trânsito no meio da tarde, ou neste sábado ensolarado, na beira da piscina, ouvindo o nosso podcast Loucos por Arquitetura, um podcast que conta histórias de grandes arquitetos, arquitetas, grandes escritórios de arquitetura e os caminhos que os levaram a ser assim chamados de malucos, loucos por arquitetura pela profissão. Essa é a segunda temporada de Loucos por Arquitetura, é uma temporada patrocinada pela Expo Revestir e por isso estamos aqui em loco, ao vivo, gravando dentro da Expo Revestir. Quem está nos ouvindo não está vendo, já falei isso antes. Quem está nos vendo também não está vendo, que nós temos plateia. Então, agradecer aí essa imensa plateia que está aqui nos vendo ao vivo esta gravação. Temos aqui um convidado mais do que especial, uma pessoa incrível, mas um profissional também extremamente admirável. Não é à toa que a casa aqui está cheia e também acredito que vai ter muitos ouvintes. Thiago Bernardes, da Bernardes Arquitetura, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Fernando. Evelise. Evelise Grunow, minha querida parça de podcast nessa segunda temporada, substituindo magistralmente Baba Vaccaro, que fez a primeira temporada conosco. Muito intimidador. Ela é editora-chefe da Revista Projeto e esse é o podcast da Revista Projeto. Para quem já ouviu o nosso podcast, algum outro episódio, sabe que Loucos por Arquitetura é um podcast que é feito para contar a história de cada profissional, como que foram os caminhos de chegada nesta profissão. Temos aqui um convidado sui generis que a primeira pergunta, que é a base de toda a nossa conversa, para você vai parecer muito óbvia, muito basal, assim, que é: como surgiu a arquitetura na sua vida? Por que arquitetura, Thiago Bernardes? Tá fácil essa, né? Essa é facinho para mim. Eu tive muitas vantagens, né? Porque eu tive pai arquiteto, avô arquiteto, eu vivi isso, né? A vida inteira. Era minha vida no Rio. Não foi muito fácil para mim, não foi óbvio, assim, né? Não é óbvio que você se tornaria arquiteto, mas tipo, como que surgiu a arquitetura na sua vida? Pô, tava lá. Eu brinco que um jovem de 17 anos, assim, você vai um pouco por eliminação. Eu não sabia fazer outra coisa. Desde pequenininho eu já desenhava planta. Me botavam para desenhar em papel milimetrado, para entender escala. Então, levemente induzido a seguir a... Levemente. Mas, na verdade, eu queria fazer biologia. Olha só. Mas aí não deu, porque eu não sabia nada com 17. Aí eu achei melhor. É muito cedo, né? 17. A minha vida, depois acadêmica, por ter esse passado arquitetônico, né? Quando eu entrei na faculdade, tudo, não foi normal, né? Eu, na verdade, eu me formei há poucos anos atrás. Eu demorei muitos anos para me formar. Passei por muitas universidades, até voltar para minha segunda para terminar. Mas eu acho que muito por conta de uma coisa mais psicológica mesmo, de grilo dessa coisa acadêmica e de me posicionar em relação ao meu pai, meu avô. Sim, imagino que seja também uma pressão, assim, né? Me sentia muito pressionado. Só para quem não sabe, tá? Estamos falando de Sérgio Bernardes e de Cláudio Bernardes. Só para ficar em pratos limpos aqui, caso alguém não tenha entendido ainda. Você lembra, por exemplo, quando que você, em algum momento... Engraçado que a primeira temporada também, mas essa segunda temporada... a gente está ouvindo falar muito de infância, né? Como que descobriu que existia arquitetura, como que existia o espaço. Você lembra qual que é tuas primeiras noções do que era arquitetura? Eu lembro algumas coisas. Primeiro,
Assim, tem uma coisa que eu cresci numa casa que era um projeto do meu avô, Sérgio Bernatti, que na verdade ele estava construindo para ser a garçonnière dele, aquela coisa bem... E que minha avó descobriu e foi onde... É por isso que eu gosto desse podcast, gente. Sai só pérola. Pois é, eu vou falar besteira mesmo. Mas tudo bem, estamos falando de 2 gerações atrás. Pois né? é, uma coisa horrorosa. E o teto da casa, eu me lembro, na sala abria, tinha um teto solar, assim, que abria. Então, desde muito pequeno, eu tive essa coisa meio de espaço ser um pouco brincadeira, assim, era tudo meio surreal, porque era diferente, né, do padrão, né. Sim. E meu avô, e o escritório do meu avô, que era na Barra da Tijuca, era assim, uma das únicas construções de frente para a praia, assim, era um areal com aquele escritório. E era coisas de detalhes, né? Como é que você entrava no escritório, já tinha aquele tapete que só tinha no aeroporto, que você pisava, abria a porta, né? As escalas, como é que você descia, você entrava no meio nível, descia meio nível. Tinha uma sala de desenho com 50 pranchetas, né? Aqueles papéis todos. Era o mundo das possibilidades infinitas. Era né? tudo era meio surreal, porque... Aí você subia desse meio nível que você chegava para onde era a sala dele, que tinha vista para o mar, e para essa sala de desenho, assim, era um mezanino. E eu me lembro que o pé da mesa era um tubo que ele desenhava e fazia um rolinho e jogava no pé da mesa e caía na sala de desenho lá embaixo. Sabe essas coisas assim, que era muito... Ele tinha um canto para dormir, que eu achava estranho, porque era um quartinho, assim, meio um cantinho com uma caminha de solteiro, né? Uma caminha meio de... Que ele tinha uma cortina que só fechava daqui para cima. E eu não entendia direito, mas aí um dia eu perguntei, mas uma cortina aqui, coisa estranha. Pô, daqui para baixo eu não preciso de escuro, né? Eram umas coisas assim, então... Eu cresci com essas histórias, assim, né? Sim, e também vendo a relação que ele tinha com meu pai, né? Como foi sofrido por meu pai também, ser né? arquiteto, né? Trabalhar com isso. E um Brasil completamente diferente, né? Eu acho que enfim, a geração do meu avô e do meu pai, assim, dá para você entender o Brasil com tudo que aconteceu, né? E você gostava de ficar ali, vendo o cotidiano desse trabalho? Eu amava. Era o único da sua família? Você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, uma irmã mais velha, 1 ano mais velha, e 2 anos mais nova, que é a Antônia, que trabalha com a gente hoje, que é a nossa sócia. Mas assim, maquete, né? O que é uma maquete para uma criança? É, um brinquedo, né? Então, E tinha, não toca nisso, menino. não tinha. Podia tocar em tudo, mexer, não tinha. Eu digo que meu avô, ele me ensinou um pouco essa coisa de escala e olhar as coisas de uma forma meio afastada, assim, porque ele tinha fascínio por mapas, né? Então, assim, aí conto uma história que ele gastava todo o dinheiro do escritório em mapas da NASA na época. Hoje em dia a gente tem Google Maps, ninguém sabe o que é isso, né? Mas então eram mapas do mundo inteiro, mapas do Brasil, mapas de profundidade, de níveis, e era assim, era surreal mesmo, né? E fora o momento da biologia, você não teve dúvida, era isso, era um caminho natural, fazia parte da sua essência aí desde a infância, então esse era um caminho. Eu fiz vestibular para desenho industrial também. E aí, o tubo, ligado. Né? O tubo que manda a planta é genial. Para tentar fugir. Eu acho que eu já sofri um pouco por isso antes. Tinha essa questão, né? E por entender também que a minha personalidade era completamente diferente deles. Então, como é que você faz para ser arquiteto sendo diferente? Era aquilo que eu conhecia, né? Aqueles caras. E eu era muito diferente, assim, de personalidade. E você era diferente e tinha aquela coisa adolescente, do tipo,
quero ir por outro caminho, quero ir contra, ou era só essência diferente mesmo? Não era contra, mas assim, eu sempre fui crítico, bem crítico, assim, nunca fui um cara um estudioso da obra do meu pai, do meu avô, nunca fui. Mas assim, vivi nisso. Mas sempre fui muito crítico. Eu sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. As coisas que faziam sentido para mim, as coisas que não faziam sentido. Eu, antes de entrar para arquitetura, eu quis experimentar umas coisas meio fugindo. Então, eu trabalhei como fotógrafo. Falei, eu quero ser fotógrafo. Então, eu adorava. E aí fui trabalhar com um fotógrafo lá do Rio que se chama Luiz Garrido, que é um baita fotógrafo. Tá aí até hoje. Então, eu trabalhei com ele por 1 ano e meio. Foi maravilhoso. Repeti de ano, porque eu amava ir para aquele estúdio. Saía do colégio, ia direto para o estúdio. Ficava pintando fundo, ajustando câmera. E era uma... né? Amava. Mas eu fui eliminando essas coisas do caminho, né? Sérgio e Cláudio trabalharam juntos? Fernando, desculpa, eu não estou conseguindo consertar, muito surreal isso aqui. Parece que a gente está falando só nós três e com uma galera. Tem enorme. Muita gente, mas é isso muito aí, doido, intimidade exposta. Seu avô e seu pai trabalharam juntos? Não? Chegaram a trabalhar juntos? Não. Acho que não, muito pouco. E você, como foi o seu começo de trajetória? Então, bom, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta antes disso. Eu acho que imagina, a minha família não tinha ninguém arquiteto, mas você conviver com um cotidiano de arquitetura, né? Aquela paixão, você ficar lá desenhando, inventando coisas. Então, você já tinha essa vivência da sua casa. E quando você entra na faculdade, é uma outra coisa. Pareciam que eram 2 mundos diferentes, assim. A faculdade, o mundo de estudar arquitetura e o mundo que você viveu arquitetura, eu imagino que é diferente, né? Porque tem esse lance né, que você falou, demorei para me formar e tal, mas você teve uma formação incrível na chamada escola da vida, né? Você estava imerso nessa profissão desde sempre, né? E quando eu entrei na faculdade foi quando eu me juntei muito com meu avô. Era uma coisa assim de garoto. Ele viajava comigo, com meus amigos. Ele era uma figura, né? Então eu grudei lá e ele falava sobre isso. Eu falei, não, você não precisa fazer faculdade, não, Thiago. Ele falava assim, não vai fazer. Pra que fazer faculdade? Fica aqui, vamos ficar aqui batendo papo, desenhando, brincando. Porque na faculdade você demora um tempo para entender onde que eu me insiro nisso tudo aí, né? O que disso tudo faz sentido para mim de uma certa forma você já conhecia isso tudo, né? Eu não achava que conhecia, né? Mas de alguma forma estava dentro, né? Tinha essa relação ali, aconteceu. Mas eu nunca me achei que sabia nada. Pelo contrário, eu acho que na faculdade eu tinha vergonha de mostrar que eu não sabia nada. Eu acho que na verdade era essa no começo. Então, como é que esse cara não sabe nada? Né? Não sabia nada, né? Só tem nome esse cara aí. Era até hoje. Então, eu acho que era um pouco isso. E aí eu fui entendendo um pouco qual era a posição desses personagens tão importantes da minha vida para a arquitetura, né? De certa forma, no Brasil, né? Assim, meu avô numa escala um pouco maior e ouvindo crítica e conhecendo outras pessoas, né? Então foi difícil para mim essa época de faculdade. Não aproveitei muito, assim, eu fugia um pouco e corri para a coisa profissional muito cedo, sem saber nada. Então, mas com oportunidades, aquela coisa pai de amigo que chama para fazer ou uma obra, desenhar um lavabo. Sim. Fui aprendendo assim meio na marra, né? Assim, a gente como tem bastante estudante que ouve, assiste esse podcast e tal, a gente sempre tem um momento que a gente pergunta que é me formei, e aí? O seu não me formei, e aí? Pois é. Como que você começou a atuação profissional? Trabalhando no começo da faculdade, logo depois comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Era ainda, acho que isso era 90, 91, 90, 89, 90, por aí. Então aquela transição quer dizer, não tinha computador ainda, o escritório era todo prancheta, né? Então aprendendo a desenhar
com prancheta, desenhar grafite, nanquim, normografar. Aí comecei a fazer planta para os engenheiros, assim, que fazia instalação elétrica, hidráulica. Aí eu fazia planta, nanquim, uns caras para ganhar um dinheirinho. Fiz muito isso. E amava, porque exigia uma concentração de desenho ali, era uma viagem, né? A coisa de desenhar com grafite e depois nanquim também. Então eu peguei exatamente essa transição, né? De prancheta para computador. Aí depois trabalhei com meu pai e resolvi que eu não ia mais trabalhar lá, que eu ia abrir um escritório com um amigo que eu conheci, que era um amigo de infância, mas que eu conheci no escritório do meu pai, que eu reencontrei no escritório do meu pai, também estagiando lá, que era o Miguel Pinto Guimarães, e que ele tinha o que eu não tinha. Eu muito tímido, muito tímido. Ele é um cara espalhafatoso, uma figura. Até canta, e, né? Assim, Canta, escreve samba, entrevista, samba. Muito jovem, sem saber nada, né? Meio que abri um escritóriozinho muito jovem. Minha mãe me conta hoje em dia que meu pai falou para ela, cara, o cara, ele não sabe nada. Que se chamava esse escritório de vocês? Qual era o... Se chamava Thiago Bernardes e Miguel Guimarães, era isso. Mas tem uma curiosidade, eu não queria que meu nome aparecesse nesse escritório. Tá. Olha só, tão louco que eu era. Falou assim, não precisa dizer que eu existo, não. Eu só quero eu fico estar aqui trabalhando. Quero trabalhar quietinho no meu canto. Você arruma os clientes, vamos lá, eu fico dentro do escritório. Besteira, né? Hoje você pensando o quanto eu sofri por causa disso, quanto tempo eu perdi. Porque na verdade eu acho que é um processo que todos passam, né? Mas no seu caso existia uma exigência talvez de você com você mesmo, né? De não ter dúvida, assim. Porque o começo é isso, você vai aprendendo, fazendo, entendendo qual é o seu... talvez, a sua possibilidade. Talvez tenha sido meio a vergonha de não saber mesmo. Isso na faculdade, no começo. Então, mas era um não saber ou, na verdade, esse contexto todo claramente de pressão pessoal que você vivia, você talvez achasse que não sabia o suficiente, né? Mas acho que a gente vê pela sua obra que você sabe, que você... Não, né? mas de 18 anos ou só com cá... 30, 40 anos é que você virou o Thiago Bernardes? Não, mas de 18 anos para cá já passou muito tempo. Né? É um processo. Já fiz muita terapia, ayahuasca, terapia, não sei o quê, já passei por muita coisa para poder chegar aqui, né? Mas, entendi. E tive um momento na minha vida, quando eu tinha 25, 26 anos, que foi a morte dos dois, né? Meu pai morreu em 2001, num acidente de carro, então foi uma coisa assim, puf. Repentino. E meu avô, por acaso, já estava doente, então ele já estava meio fora do ar. Tá. E morreu 6 meses depois, uma coisa assim. Pois é, minha vida profissional foi assim, então eu não fazia um concurso, foi totalmente ao contrário. Quanto tempo você trabalhou com o Miguel antes do falecimento do seu pai? Eu trabalhei com o Miguel, então deve ser dos 18 anos até os 18, 19, não me lembro, mas até os 27. Teve um bom chão ali, né? Teve um bom chão. Anos, né? Quando meu pai morreu, meu avô já dependia dele financeiramente, tudo. Tinha uma família, né? Minha mãe, irmãs, a coisa toda. E meu pai morreu, assim, ele não tinha nenhum dinheiro guardado, não era tipo um como bom arquiteto, um bom né? vivan, assim. Então, a minha vida mudou ali nesse sentido, que eu precisava lutar e usar a arquitetura para sobreviver de alguma forma e sustentar essa turma, né? Assim, de alguma forma. Projetos em andamento, tudo, né? Projetos em andamento. E eu tinha um escritório com o Miguel e meu pai
era sócio do Paulo Jacobsen na época, e alguns clientes dele na época me ligavam, eu queria que você terminasse o projeto. Alguns clientes, a gente resolveu juntar né, os escritórios, lógico que eles tinham muito mais trabalho, a gente tinha pouquinho, mas aí foi uma loucura. Né? Miguel foi junto? Aí Miguel foi junto, eu, Miguel e Cecedo, Paulo Jacobsen nessa época. Isso durou uns 2 anos, eu acho. Primeiro, o Miguel saiu um ano depois, e ainda continuei com o Cecedo mais uns 10 anos. E aí resolvi montar o escritório da forma, como é hoje. Como né? ele é hoje. Era um novo um começo... Muitos começos. Né? Mas esse aí é um começo já com toda uma maturidade, enfim, você já sabia como você queria mais ou menos lidar com a arquitetura. Tanto que é engraçado, porque quando falam da história do escritório, falam como se eu tivesse começado a trabalhar, né? O escritório é tem 14 anos, sei lá. 15 anos de profissão. 15 anos de profissão. É um jovem, você tá aí com 35, não tá? Muito mais. É o escritório novo da forma como eu sempre sonhei. Se estabeleceu. Eu sempre sonhei de parcerias e sócios que eu amo estar junto e um esquema de escritório que é amoroso, assim, tem amor, eu acho que de todo mundo ali, isso a gente tenta viver isso. Hoje em dia eu vejo essa discussão entre os escritórios, a maneira como você lida, né, com funcionário, uma busca por uma coisa que eu sempre sonhei, essa relação humana e parceria, dividir tudo e trabalhar junto. E o escritório, ele é organizado de uma forma que eu não me sinto trabalhando num escritório, preso num escritório, como eu me senti antes. Eu tenho sócios maravilhosos que a gente sabe mais ou menos a expertise de cada um e a gente sabe, é uma coisa meio natural, assim, um projeto com uma especificidade X, eu sei que eu vou gostar de fazer com um sócio tal, e a gente toca esse projeto. Então, são mini escritórios dentro do mesmo escritório. Né? Então, é uma delícia. E vem gente de fora, a gente faz parceria com outros escritórios também. E como é que funciona essa distribuição de filiais aí? Tem Bernardes Rio de Janeiro, Bernardes São Paulo, Bernardes Lisboa. Hoje em dia, gente pra caramba. Assim. Mas eu não... É isso que eu te falo. Eu não me sinto tomando conta dessa turma, porque hoje em dia tem uma organização e eu me sinto trabalhando com escritórios pequenininhos. Essa é uma sensação boa, né? Nunca quis ter um escritório enorme, mas foi rolando, a coisa foi acontecendo. E o escritório, eu sou do Rio, começou no Rio. Depois que meu pai morreu, São Paulo foi... assim, importantíssimo para minha vida profissional, assim, porque era uma cidade que eu não tinha passado, né? Meu nome não era, assim... O Rio de Janeiro é desse tamanho, né? Todo mundo se conhece. Então, São Paulo foi um... Eu aprendi ali vivendo, né? A arquitetura paulista, os clientes. Eu pude ser diferente, sabe aquela coisa quando você muda de escola? Sei bem. Aquela sensação. E depois de um tempo pintou uma oportunidade em Portugal, em Lisboa. A gente tinha um parceiro nosso que era coordenador lá do escritório, que é o Thiago Moretti, português, voltou para Portugal e levou a bandeira do escritório. Falei assim, posso levar e ver se eu arrumo? Posso fincar lá uma filial? Não, nem posso de alguma forma. Claro, eu sempre adorei o Moretti. Aí a gente pegou um projeto, 2, 3, fez um projeto importantíssimo para o escritório agora, que é um museu que tem aqui tem aí alguns desenhos. A fundação, em breve a gente publica, né, Venise? Fundação Albuquerque, né, com um senhor que é o maior colecionador de porcelana chinesa do mundo, eu acho. E conta pra gente como é que é então essa distribuição hoje societária, quem são os sócios, como é que se formou esse time que hoje são os sócios do Bernardes Arquitetura. E tem uns aqui na plateia que vocês não estão vendo também. Uma coisa que eu me orgulho
de ter escolhido. Eu escolhi essas pessoas para estarem comigo. Então é isso que a gente quer saber. Vamos lá, eu conta aí. Isso é muito, muito bom. Assim. Pode ter sido, mas acho que não foi só pelos belos olhos deles, né? Não, nem um pouco. Bem que um tem um olhinho bonito. Foi o momento que eu quis me separar do Paulo Jacobson, que era essa sensação que eu não queria ter um sócio só, dividir só com uma pessoa, aquela coisa. Eu queria ter mais gente, outras colaborações, assim, coisa... E são essas coisas da vida também, né? Foi o momento certo. A gente se encontrou, os meus sócios já estavam ali do lado, né? A Márcia Santoro, que foi minha primeira sócia, que trabalhou com meu pai. Então a gente trabalha junto há muito tempo. Que é a que está mais tempo, a gente está mais tempo junto. Tem um personagem muito importante que é o Nuno, que é meu amigo de adolescência, assim, que quando rolou essa coisa toda de vida, de morte de pai, avô, ele é administrativo, financeiro, trabalhava em empresas dessas grandes. E eu chamei para ele me ajudar. Como é que eu vou organizar essa coisa? Então, para organizar a coisa financeira, administrativa e de gente. Né? Aí depois foi vindo, assim, veio o Dante, que também já era coordenador do escritório, virou sócio. O Benini, aí a Camila veio nessa época, assim, que eu me separei também, que toca toda a parte de interior, que é muito importante para a gente. Sim. Né? Essa escala do macro ao micro, que é a Camila Tariq. Francisco Abreu, que é quem toca o escritório do Rio. Eu vou explicar um pouco depois como funciona, assim. Estou falando meio... À vontade, mas é isso que a gente quer. Francisco Abreu, que eu amo de paixão também, é um cara, assim, que... família, né? É inacreditável, porque, assim, são personagens que trabalhou com a gente muito novo, começou novo, assim, ele é do Sul e é sócio hoje em dia, ele que toca o escritório do Rio todo, né? Antônia, minha irmã também, que trabalhava com moda e não tinha nada a ver, e que toca o escritório do Rio, essa parte de interior. Antônia, minha irmã, virou sócia. O Thiago Moretti. Ela teve uma trajetória bacana na moda, né? Teve. Sim. Um nome importante. Mana também, Bernardes. Não, Antônia. Não, Antônia Bernardes. Antônia Mana é minha Bernardes. prima. Antônia Bernardes. Prima. Era grife. Mas eu acho também, assim, que você está relatando uma grande afinidade que foi só se consolidando, né? Eu acho que a arquitetura também é muito feita por afinidade, seja do arquiteto com o cliente, seja da equipe entre si. E eu acho que, eu vejo assim, a gente vê de fora uma grande estrutura e um grande volume de trabalho, mas tratado de uma forma, assim, muito ligado, é como se fosse um ateliê no final, né? Porque vocês conseguiram se organizar para trabalhar de uma forma pulverizada dentro de uma estrutura muito sólida. Estou falando isso para falar um pouco sobre processo de trabalho, né? Eu sei que, obviamente, a arquitetura ocupa uma grande parte da sua jornada e da sua atenção, mas você também tem um grande interesse pelo mundo das artes. Enfim, você é uma pessoa que olha para além do mundo arquitetônico e tem uma introspecção, assim, no momento de desenhar, assim, né? Eu acho que você consegue... Eu acho que vocês dão muita atenção para um momento bem inicial do projeto, que é essa de entender quais são as condicionantes, de sentir o que um programa versus um terreno te dão disponibilidade para trabalhar. O processo foi se consolidando um processo criativo que ajuda a lidar de uma forma mais tranquila com um volume grande de trabalho. Essa é a pergunta. É essa sensação que eu tenho. Só para terminar, os sócios, que o Thiago Moretti, então, é o sócio responsável pelo escritório de Lisboa, e a Ilana Dailá, que também trabalhava com a gente, que toca o interior de Lisboa. Enfim, então eu falei desses personagens, então esses personagens, em volta deles também, é como se fosse, são núcleos que vão ao redor de cada um desses personagens, que se juntam ao projeto em cada momento, né? A gente tenta fazer de uma maneira mais leve possível. E é um momento esse da criação que você fala de um escritório
com o tamanho que a gente está hoje, com a responsabilidade que a gente tem de entregar, né? Porque não é só projetar, né? Depois tem que fazer aquilo acontecer. Aí isso é um drama. Tem que criar, daí tem que fazer o executivo, aí tem que fazer e botar aquilo de pé. Pois é. E como que é essa fagulha inicial aí do pensamento arquitetônico de vocês? Esse pensamento que é muito prazeroso, né? Da minha parte, sempre muito silencioso às vezes, né? Aquela coisa vai passando pela cabeça e quando eu boto no papel são traços assim já meio direcionados assim. Eu brinco que é baixar o santo, né? Desceu, recebeu. Uma coisa meio assim. Os meninos do FGMF recebe errado. Os meninos do FGMF contaram que eles conversam, não falam mais sobre aquilo por uma semana para sentar. Mas eu vejo que os projetos de vocês têm muito uma relação paisagística, assim, né? De ver o lugar, de saber priorizar as vistas, né? Então, o programa versus lugar vão se casando. Eu acho que a gente está numa fase hoje muito feliz de projeto, porque a maturidade, né, te deixa mais tranquilo. Você sabe que você vai chegar no começo você não sabia mais que você ia conseguir chegar num resultado, né? Hoje em dia você vai com calma, aí você vai traçando, você sabe que você vai pegando as condicionantes e aquilo vai te dizendo como tem que ser, né? Agora é importante cliente bom também, né? Eu ia perguntar deles agora, né? Adoro essas nossas entrevistas, que isso sempre acontece, né, Vê? A gente vai falar e o cara começa. Cliente. Tem uma coisa também que vocês hoje em dia, imaginam, que o cliente chega muito querendo o Bernardes Arquitetura, o escritório Bernardes Arquitetura. Então também traz essa confiança também, tipo, bom, ele gosta do meu trabalho, do trabalho dos meus sócios, da minha equipe, então é isso que a gente vai entregar, né? Não tem que pensar fora de caixa e tal. Não sei se você considera que existe uma assinatura Bernardes e aí os clientes chegam e isso facilita para vocês? Não, hoje em dia, claro, eu acho que a gente, na verdade, sofre até com esse mercado imobiliário, uma coisa que a gente entrou numa outra escala de trabalho, até por isso. Às vezes a pessoa está interessada no nome, mas na verdade não quer fazer uma boa arquitetura. Né? Então a gente tem que filtrar esses clientes, hoje em dia, um pouco. Né? Mas ao mesmo tempo tem incorporador aí que a gente andou conversando que fala, pô, Bernardes e tal, porque sou fã, sempre fui, não são dessas que só querem o nome, só querem a assinatura Bernardes ou Pininfarina. Sacanagem. Sacanagem. Não, mas que o cara fala, pô, é impressionante que a gente chama porque confia, porque sabe que o resultado vai ser fantástico e tal. Mas teve um que falou, pô, a gente lançou a incorporação e já vendeu porque confiam que Bernardes vai entregar um bom resultado. Né? Que medo, hein? Pois é, uma responsabilidade danada. Mas essa coisa, assim, eu não queria ter uma marca, um carimbo de arquitetura. Mas acho que não é um carimbo da arquitetura como essa coisa da assinatura, da grife, né? Não é uma grife, é uma certeza de um resultado bom, consistente, porque vocês têm, é claro, vocês têm uma trajetória de um trabalho muito bom e muito consistente. Eu acho que é tempo, né? Maturidade e tempo. Você vê o estudo nessa fase, quando a gente se debruça assim, e gasta tempo no olhar ali, no traço, a coisa sai legal, né? Eu sempre conto uma história, ele sabe que a gente já falou sobre isso também, mas eu me lembro porque eu enxergo até aqui na exposição vocês montaram umas coisas que eu fiquei super emocionado de ver assim, É legal, né? Você vê que concretização. Tem uma relevância, assim, que aqui tem alguns projetos que são os marcos na nossa trajetória como escritório. Que, assim, tem aqui um projeto que vocês publicaram, que a gente chama da Casa Triângulo, que eu conto sempre, que foi um cliente que falou assim, eu quero uma casa, eu moro fora, eu vou voltar para o Brasil. Eu fui em vários escritórios, eu gostei de vocês, do clima, falou uma coisa nesse tipo, mas eu não quero
que a pessoa entre no meu projeto, na minha casa, e veja que é um projeto de vocês, assim. Não queria uma coisa... Olha só. Eu não sei, eu fico imaginando para algum outro escritório ia receber isso de uma forma negativa, né? Eu recebi super positivo. Como um grande olha a estímulo. oportunidade que o cara tá me dando, né? É isso, o tesão é esse. Porque quando traz carimbo, o cara... hoje em dia a gente luta para fugir da nossa rotina, né? De elementos que a gente já usou. Para investigar, trazer novidade, frescor, né? Então, essa coisa dos núcleos de sócios de trabalho é muito bom. Ontem a gente estava fazendo um projeto, eu e Dante, aí estudando as empresas de pré-fabricação de concreto para a gente montar um esquema. Então, assim, aí vira uma pesquisa aquilo. Sim. Que uma equipe que o Dante vai tomar conta, é o Benini que está aqui. O Benini me trouxe muito essa coisa da madeira, que eu já tinha, né, de passado arquitetônico, já trabalhei muito, mas assim, esse tesão de novo. É isso, assim. E alguns projetos institucionais muito interessantes que surgiram, né? E o próprio projeto em Portugal, ou do sítio Burle Marx. O sítio Burle Marx, um projeto, assim, um desafio absurdo, é isso, a responsabilidade gigante, que o Burle Marx é numa casa, que era uma casa privada, um sítio, né? Sim. Né? Que é uma casa do Niemeyer, um jardim do Burle Marx, e a gente foi chamado para levar o instituto para lá, né? Pela Isabela Ono. E a gente tem uma relação, eu e Isabela, porque ela também tem essa coisa do passado arquitetônico e da vontade de cuidar da memória, né? E da luta que é cuidar da memória. Assim, porque mal ou bem a gente criou lá dentro do escritório, junto com a Kika, que foi a mulher do meu avô, o Projeto Memória, que é uma coisa para se dedicar um pouco a bolar uma maneira de preservar as coisas que meu avô fez, o acervo dele, e do meu pai também. E a Isabela chamou a gente para isso. Então, imagina, fazer um projeto num jardim do Burle Marx, com uma casa do Niemeyer deslumbrante, né? Que responsa, hein? Deslumbrante. Eu não sei se a gente vai fazer certo, mas até teve um momento ali, uma intervenção que é um pouco mais próxima mesmo as outras, assim, as principais estão muito discretas, assim, elas compõem o que estava faltando, assim, de certa forma. Mas tem uma intervenção que é mais próxima da casa, mais próxima, que a gente precisou de um apoio. Assim, então chamou, assim, Serapião para olhar, Wisnik também para olhar, para falar assim, o que você acha? Né? Chamaram os casca-grossa aí da crítica, né? Para dar uma olhada, para entender que a gente está num caminho certo, o gesto está de mais, está de menos. Você fica... Que legal isso. Delicado, né? Legal, né? Ouvir Thiago Bernardes falando de uma certa insegurança, então vamos chamar uma turma aí de fora para dar uma olhada, para ver isso, se né? é por aí ou não. A arquitetura é um diálogo, na verdade, né? Tem um monte de coisas que tá na cabeça de vocês por causa da experiência de vocês, mas você precisa de um contraponto, né? Isso aí vai chegar no mundo, né? Assim, essa coisa da arquitetura vai mudar o mundo, não sei, mas eu acho que o gesto é pelo menos fazer a pessoa ter paz, né? Isso é uma coisa que a gente busca, assim, um pouco, eu acho. Nosso projeto tem uma emoção, mas tem principalmente uma coisa de paz no olhar. E aí, cliente, assim, uma mudança também importante no escritório foi quando a gente foi chamado pelas Arvos para fazer um prédio em São Paulo. Que é isso. Não, vocês só sabem fazer casa de bacana, Não, vocês não sabem fazer, vocês não têm de legislação. As Arvos deu essa oportunidade. Eu me lembro que o primeiro croquis que a gente fez para o terreno está totalmente errado, não de implantação, mas de fluxos. E realmente, porque a gente não tinha essa expertise. Era uma novidade para vocês também. Sim.
Aí a gente traçou junto lá e resolveu tudo na frente de todo mundo. E outra coisa que eu adoro, que é desenhar na frente dos clientes e resolver a coisa de uma maneira suave. Mas não pode achar que é também tão fácil assim, né? Então, a gente fica se assim. você resolve tudo imediatamente, né? Tem uma frase do meu avô, que fui fazer um projeto com meu avô. Era um casal jovem, já assim, nos anos 80, que foi fazer um projeto com ele de uma casa, e meu avô sentou e desenhou a casa inteira com o casal. Assim, estrutura, fornada, apoiar assim. E aí, quando ele saiu, o casal estava saindo, tinha o Nuno lá, do escritório do meu avô, que chamou, não, o casal, vem cá, olha, custa tanto fazer o projeto. Pô, que absurdo, o cara demorou 45 minutos para fazer isso. Cabesco aí. Vai cobrar isso, não sei o quê. Me lembrou da primeira temporada do Gui Matos falando que no comecinho e tal, e que ele também na ansiedade, assim, falando com o cliente, ele já pegou, já desenhou e tal, e já, né, nesse sentido, e que a mãe dele dizia, não faz isso, menino, isso é seu trabalho, você tem que vender, não pode já entregar o ouro, assim. Mas a empolgação. Mas a gente faz nessa hora ali, né, quando tá... Porque o cara, quando quer ser sacana, ele vai ser de qualquer maneira. Então, assim, eu acho que a gente vai confiar nas pessoas até o último momento. Né? Já teve um projeto tungado, assim, já de teve. fazer um estudo e depois você vê que alguém... Já teve um monte de coisa. Sem ressentimentos. Pra quê, né? Passam, né? Falar um pouco de inspiração, Thiago. O que inspira Thiago Bernardes? O que inspira Thiago Bernardes? Eu quero um o que e um quem, vai. O que eu vivo hoje em dia é assim, é um prazer absoluto trabalhando, né? Com esse grupo que a gente montou. É um prazer assim inacreditável, é muito prazeroso, né? Essa sensação de criar, né? E o que eu preciso para me nutrir, para conseguir ter esses momentos de prazer, é a natureza mesmo. Eu nunca fui um estudioso de arquitetura, de um pesquisador, eu fui péssimo na faculdade sempre e eu não sou exemplo para nada disso. Mas porque eu tive essa grande vantagem, essa coisa em casa, né? Então, assim, você vai falar de arquitetos, eu sei vários que eu gosto, mas assim, eu não estudei, é coisa meio... Acho que está muito mais ligado às artes plásticas do que à arquitetura mesmo, que eu sempre vi. Né? Mas não tem aquele arquiteto, tipo aquela banda que você gosta, que fala, pô, lançaram um novo álbum, eu vou atrás desse novo álbum, quero ouvir. Quem é o arquiteto que você fala, pô, tô sabendo que tem um projeto novo do cara, eu quero ir lá ver? Aquele que dá uma invejinha. Esse. Assim, você fica meio... Não, eu acho que tem personagens assim da arquitetura, você vê, tipo, eu falei hoje, o Frei Otto, eu acho que o cara fez uma coisa muito diferente, né? E ligada à engenharia, com arquitetura. Eu dei um exemplo que eu pensei agora, sim. E não eu faço alguma coisa nem parecida com ele, mas assim... não inspira... O que te inspira e que você corre atrás para ser igual, não, mas é nesse sentido mesmo. Gostei, valeu a resposta. Mas tem uma coisa boa. De leveza, de espaço, de tempo. A gente faz arquitetura com muitos preconceitos, né? A vida inteira. Eu acho que esses arquitetos que quebram esses preconceitos, assim, quebraram, que me encantam, né? Falar de referência, me lembro de uma agência, eu acho que de publicidade, onde tinha um astral muito assim minimalista, né? Daí falava muito de Donald Judd. Então tem também o mundo da criação em si, não só restrito à arquitetura, né? Mas enquanto a criação de espaços, de atmosferas, aí dá para ampliar o olhar além da arquitetura, né? Total. Eu nunca gostei de trabalhar com referências. Eu sempre lutei contra isso. Então, assim, a gente no escritório vai começar um projeto e assim, para mim, eu sempre tive dificuldade em ter referências. E como você se sente sendo referência?
Porque é isso, a gente viu aqui, eu não você me chegou sinto- aqui, é uma estrela. Pô, eu me inspiro. Isso é sacanagem, Decidi isso é fazer arquitetura por sua causa, pelo seu sacanagem, trabalho. isso Mas nada é de verdade, estrela. ué. É verdade. A Camila que eu conheci hoje. Olha lá, tá vendo? Como que é ser uma referência? Se te volta um pouquinho daquela pressão? Olha, o dia que eu senti isso... Aí fudeu. Aí fudeu. Acho que aí eu vou ficar besta. Tá bom. Então vou parar A de gente falar. brinca no escritório, assim, sempre. Ih, subiu a cabeça. Não. Subiu a cabeça. Não. A verdade Ah, verdadeira é que a arquitetura é muito maçante, a rotina do escritório pode ser muito maçante. Vocês foram inventando um momento de continuar sendo bom, prazeroso. É muito prazeroso. É muito prazeroso, é sofrido. Aí a coisa do cliente bom, das coisas. Porque antigamente eu não falava disso. Eu achava que qualquer cliente. Mas não, você vê claramente que quando o cliente. Porque a gente vai com o peito aberto para um projeto. Sem arrogância de achar que sabe tudo. E o cliente, quando vem arrogante, achando que sabe, é chato. Né? O cliente quer desenhar, né? Não, ó, faz não, isso. O cliente pode Faz desenhar, isso pode aqui. desenhar junto, pode participar junto, não é isso. Faz sentido. Eu acho que eu já te ouvia mais de uma vez falando sobre a vontade de fazer de cada projeto a possibilidade também, né? De testar algo, de fazer algo que ainda não fez antes, mas não no sentido formal, né? Acho que no sentido de criar uma realidade ali, testar uma realidade diversa. Isso não quer dizer liberdade total, né? Não. Tipo, cliente legal é aquele que fala, faz aí. Nada disso. Faz aí, Não quando tem estiver nada a ver pronto, com- você me avisa. Uma coisa financeira, não tem nada a ver com gasto, com quanto o cara vai gastar na onda, não tem nada a ver com isso. Às vezes, pelo contrário. Vou puxar aqui o finalzinho, o último quadro da nossa entrevista. Só antes disso, eu queria Vai lá. falar quanto você era exigente consigo mesmo aos 18 anos, né? Porque isso tudo aqui é chão e chão de trabalho para entender essas coisas, né? Não tem a ver com outra coisa, a não ser com experiência mesmo. Eu acho que eu sempre fui muito crítico. Assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu vim hoje, cheguei aqui ver essa coisa, eu fico feliz, assim, uma felicidade gigante, mas eu de alguma forma, Dá uma agonia. Vou puxar o momento final, que é o momento Expo Revestir, o momento do patrocinador. E eu vou aproveitar para falar justamente disso, né? Para quem está ouvindo e não veio à Expo Revestir 2026, né? Porque esse é um podcast, pode estar ouvindo. Você que está ouvindo aí em 2028, este episódio, em 2026, na Expo Revestir, estávamos aqui gravando os podcasts ao vivo dessa segunda temporada e nós fizemos 3 pequenas exposições, bem sintéticas, até perto da capacidade que cada um dos escritórios tem, que é o Super Limão, FGMF e Bernardes. E esse é um investimento muito bacana da própria Expo Revestir em arquitetura, em trazer a arquitetura para o centro da feira. Tanto é que eu dei o nome de Central da Arquitetura, porque a gente está aqui bem no meio do pavilhão. O que você acha dessa iniciativa e o que você achou de chegar aqui e se ver assim exposto? Primeiro que eu tenho sentido essa semana inteira em São Paulo. Eu não tinha vindo na feira antes, né? Mas andando por São Paulo, um monte de personagem que tinha passado pela feira e muito impressionado com isso aqui, né? Alguém me falou agora de uns gringos que conheceram ontem, que falaram que nunca viram uma feira igual na vida, de qualidade, não só de tamanho, mas de qualidade. E esse ponto aqui que vocês criaram no meio, eu acho que é tudo muito revestimento e metais e coisas, tudo muito importante, mas aí de repente tem uma luz mais um respiro, cultural, né? ou de... Não? Sim, assim, aqui total, no meio, assim, total.
Essa é a nossa intenção e a nossa crença, né? De mostrar a arquitetura como cultura, né? Porque tem isso, tem que ter, né? Isso aqui é uma pesquisa inacreditável, isso aqui. Muito impressionante. E a quantidade que circula de gente por São Paulo para esse evento, né? É isso que eu falei, que eu cruzei essa semana por personagens. Uma semana intensa. Bom, e gostou da sua exposição? Eu adorei a exposição. Acho que você foi... Juro, quando a Thalissa me contou e você estava lá, foi lá pesquisar, eu falei, tá fodido. Porque hoje em dia também, eu só desenho à mão. Eu não faço projeto no computador, não sei o quê. Mas a gente faz muita reunião de Zoom também, então tem muito desenho em Zoom que se perde. A galera fotografa e guarda um pouco, mas eu achei que ia ser duro. E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Eu fiquei muito emocionado mesmo. E é isso, acho que vocês têm ali alguns projetos que significaram, assim, que foram... Sim. Mudanças de rumo. Mas tem 9 dedos da Thalissa nisso aí. Quero oficialmente aqui agradecer. Que a nossa troca foi muito boa e a gente conseguiu, né, dirigir bem esse resultado final. Eu tenho uns sócios muquiranas que eles entraram aqui, o Dante e o Benini, aí viram assim, porra, será que a gente vai ganhar isso aqui para levar para o escritório? Olha lá. Tá todo mundo querendo. Aí o cara, eu falei, porra, cara, os caras só Pergunta pensam você, nisso. né? Tá todo mundo querendo, eu já tô pensando em abrir um novo business. Não, a gente quer fazer uma exposição sua, aí a gente faz, depois fala, então, quer ficar com ela? Custa tanto. Não, mas é porque... Não, vocês vão ganhar, mas eu quero ver exposto, aí não a exposição inteira, mas quero ver a próxima vez que eu for lá no escritório de vocês ali na Vila Madalena, que é meu vizinho, aliás, pode me chamar assim, que eu tô a 5 minutos andando do escritório. Eu vou lá tomar um café, que eu não tomo, tomar um chá e ver onde que vocês colocaram, onde vocês conseguiram colocar essas peças todas aí. E alguém roubar. Vou levar para casa. Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado pelo seu tempo. Eu sempre agradeço pelo tempo, porque a gente sabe que deslocamento na cidade de São Paulo é complicado. Ainda mais você que está entre São Paulo e Rio. Obrigado pela sua presença aqui com a gente e pela generosidade da conversa. Obrigado a vocês, um prazer. Esse é o nosso papel principal aqui, deixar as pessoas razoavelmente à vontade para falar das profundezas do coração. Do coração de arquiteto. Essa aqui é um personagem... Você também. Fundamental. Mas ela é mulher, né? Não é só mulher, ela é a alma do negócio, né? Não sei o que eu faço sem essa mulher. Coisas. Nada, mas eu me lembro... eu acho que foi a primeira pessoa que escreveu sobre o escritório, assim, que eu vi. Foi a Evelise. Aliás, eu ia perguntar isso, não perguntei, vou perguntar agora, já no final. Você lembra qual foi a primeira publicação de Bernardes Arquitetura? Porque você já tinha outras publicações de Bernardes Jacobs e tal, mas de Bernardes Arquitetura, não precisa ser na Projeto, não. Não, sério? Pior é que eu não lembro. Não lembro. Então tá bom, melhor assim, deve ter sido na Projeto. Deve, com certeza. Gente, obrigado, valeu pela audiência, mais um episódio da 2ª temporada de Loucos por Arquitetura. Acompanhe a gente no nosso canal do YouTube, @Revista Projeto, e no Spotify, só buscar diretamente por Loucos por Arquitetura. Temos aí 10 episódios, né, disponíveis. Muito bom, muito obrigado, valeu. Muito obrigada.